E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre a leitura de março dos 12 livros para 2025, que é O Hobbit, do Tolkien. Numa toca no chão vivia um hobbit, talvez seja a primeira frase mais famosa de toda a literatura. Estima-se que em 1929 o Tolkien estava trabalhando, corrigindo provas de seus alunos e ele teve essa ideia, então escreveu. E depois ele começou a contar para os seus filhos, como ele fazia de costume, a história desse hobbit. Eu fico pensando o quanto de história boa o Tolkien contou para os filhos dele, ele não escreveu e a gente não sabe. Pelo menos o Hobbit foi escrito, porque ele estava tendo alguns problemas de continuidade, que não era tão importante assim para a história, como por exemplo, um dia a porta era vermelha e outro dia a porta era azul, e para ele estava tudo bem, mas os seus filhos começaram a reparar e eles cobravam. A história tem que ficar fiel. Foi quando o Tolkien decidiu que ele começaria a escrever. Então, só em 1937, com muita dificuldade, o Tolkien conseguiu publicar O Hobbit, que é um sucesso desde a primeira edição. Vocês têm noção que nós estamos séculos depois e o Hobbit continua sendo comprado e amado por todo mundo? Eu atribuo isso não apenas a história fantástica e a escrita maravilhosa do Tolkien, mas também por o Hobbit estar carregado de valores universais. A história do Bilbo Bolseiro é tão parecida com a nossa que é como se nós estivéssemos lendo a nossa própria vida. O que o Tolkien conseguiu fazer aqui foi imprimir valores e histórias universais que conectam aos corações humanos. Vale dizer também que essa edição da HarperCollins traz as ilustrações feitas pelo próprio Tolkien. Gente, é tão lindo isso daqui, maravilhoso. Além de no livro também, essa é a minha favorita, de Valfenda. O livro começa nos contando sobre o Bilbo Bolseiro, que é um hobbit. Os hobbits, eles são conhecidos por serem pacatos. Eles têm uma rotina muito definida. Os hobbits têm uma rotina muito definida, que priorizam o conforto e que dificilmente vão em aventuras. O narrador até nos conta que você nem precisa perguntar algo para um hobbit, porque você já sabe o que ele vai responder. É claro que o Bilbo Bolseiro não é diferente disso. Até que um dia, o Gandalf, que é um mago, chega na casa do Bilbo e propõe uma aventura a ele. Ele teria que se juntar a outros 13 anãos para ir até a Montanha Solitária, que lá está o tesouro desses anãos que foi roubado pelo dragão Samung. E é óbvio que o Bilbo negou esse convite, porque ele não tem cara de quem vai matar um dragão. Mas não adiantou muita coisa, porque o Gandalf fez uma artimanha ali para o Bilbo que ele se sentiu obrigado a ir nessa aventura. Então, nos próximos capítulos, a gente vai acompanhar as aventuras que esse hobbit, junto com os anãos, vai enfrentar. Vocês podem imaginar que não vai ser nem um pouco fácil para essa galera. Eles vão ter que andar muito. Gente, essa jornada dura um ano, é basicamente um ano andando. E eles não ficam o tempo todo tendo algum pônei para os auxiliar. Então, eles vão caminhando mesmo. Muitas vezes eles passam fome, eles dormem em lugares desconfortáveis quando conseguem dormir, eles passam frio, eles correm riscos, são atacados por aranha, por lobos, por goblins. Eles realmente vivem poucas e boas nessa jornada. Só que o interessante é que no meio disso tudo, a gente também vai acompanhar descrições dos dias normais. Não era o tempo todo que eles estavam tendo algum tipo de problema. Às vezes eles só estavam mesmo caminhando. E eu achei que isso enriqueceu tanto o livro, porque nós, geralmente, omitimos as partes tediosas da história. Seja no filme, numa série, num livro, ou até mesmo na nossa vida. Quando a gente vai contar uma coisa, uma história para algum amigo, a gente geralmente conta as partes altas ou as partes baixas, mas raramente a gente conta aquilo que é do cotidiano, porque parece ser tão irrelevante, mas no final das contas, a maior parte da nossa vida é feita de dias cotidianos. Você pode estar vivendo uma situação muito maluca, mas você ainda vai ter que escovar os dentes, você ainda vai ter que fazer uma refeição, arrumar sua cama, porque a vida tem desses momentos. E quando o narrador nos conta essas partes que parecem ser insignificantes, ele está nos mostrando que, mesmo numa grande aventura,
A vida continua. E é possível enxergar beleza e propósito nessas atividades. Em vários momentos, o Bilbo vai sentir falta da casa dele, porque lá ele tinha um teto, comida à vontade, ele tinha onde descansar e dormir, as coisas eram previsíveis, ele estava seguro. Mas as coisas que o Bilbo aprendeu nessa jornada perigosa, ele jamais teria aprendido no conforto do seu sofá. E isso diz muito sobre nós também. Quando nós decidimos abrir mão daquilo que nos parece confortável para encarar uma jornada misteriosa, nós temos oportunidade de crescer. E é nesse ponto que eu percebo como que a vida cristã é muito parecida com a jornada do Bilbo. Se te disseram que viver com Jesus é muito fácil, desculpa, mas te enganaram. É só você olhar para a Bíblia, para a história da igreja e até mesmo para os homens e mulheres de Deus que vivem no nosso tempo e que você admira. Nenhum deles teve uma vida fácil. Todos, ao dizerem sim ao chamado de Deus, saírem da toca e andar em obediência, passaram a correr riscos, passaram a viver situações desagradáveis. A vida cristã traz esse paradoxo. De um lado, nós temos paz. Aquele vazio que outrora sentimos, ele foi preenchido por Deus. É impressionante como que quando você encontra o Senhor, você se sente satisfeito. Mas por um outro lado, a gente vai ter sim problemas e tribulações e coisas que o próprio Deus vai permitir que aconteça com a gente. Mas a gente tem a segurança de que o Deus que chamou é o mesmo Deus que provê e que ele continua sendo bom e que nós podemos confiar nele porque ele sempre está presente. Você pode até passar a sua vida cristã de maneira confortável dentro de uma toca de hobbit, mas você só vai experimentar milagres específicos, cumprimentos de propósito, conhecer aspectos específicos do caráter de Deus e ter uma transformação verdadeira se você sair da toca. Há um chamado de Deus para todos nós. Saia dessa toca, venha até mim. Isso significa andar em obediência e andar por fé. Muitas vezes nós não vamos entender, mas nós podemos confiar na bondade e na misericórdia de Deus e na palavra que ele nos deu para sair dali. E essa parte fala especialmente comigo, porque eu sinto que eu passei por um momento como esse na minha vida. Recentemente, inclusive, eu estava muito confortável na minha toca, mas Deus disse, opa, vem pra cá. Eu tive que sair dessa toca e foi a melhor coisa que eu fiz. Muito melhor viver uma jornada com o Senhor, apesar de parecer perigosa, difícil e que a gente tem que lidar com medos, inseguranças e problemas, do que ficar confortável sem essa presença específica do Senhor. O Bilbo, assim como nós, não achava que tinha as habilidades necessárias para cumprir aquela missão. Ele tinha medo e insegurança também. Mas o que o Bilbo tinha era um coração disponível. É verdade que no começo ele não queria muito entrar nisso, foi quase que obrigado. Mas depois que ele já estava na jornada, ele desistiu, no sentido de, já que eu tô aqui mesmo, então eu vou fazer a minha parte. Ele realmente se colocou à disposição de servir aquela missão da melhor maneira que ele podia, indo muitas vezes além dos próprios limites. Cara, como que isso também tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor? Ele é mestre em utilizar as pessoas que parecem ser menos habilidosas e capazes, mas que estão disponíveis. Esses dias na minha igreja, o pastor pregou sobre Neemias e ele trouxe aquela parte que quem reconstruiu os muros não foram pedreiros, engenheiros ou pessoas que entendiam do assunto, mas sim pessoas que cuidavam das joias, do perfume, ou seja, gente que talvez nunca tinha pegado em material de construção antes. Havia uma demanda e aqueles que eram habilidosos para cumpri-la ou não era em número suficiente, ou não estavam disponíveis, mas a outra pessoa de outro ofício estava disponível, então Deus utilizou ela. Eu até lembrei da história da Rafa Gonçalves. Se por um acaso você não sabe quem ela é, provavelmente você já cantou algumas de suas músicas. Ela conta que desde criança faz aula de canto, que ela gosta muito dessa área e que ela tinha esse interesse, né, de
cantar na igreja, servir ao Senhor com isso. Mas ela não era uma das melhores tecnicamente falando. Inclusive, já até tinha ouvido de uma professora que ela deveria desistir, porque cantar não era para ela. Só que ela não deixou isso abalar ela. Eu fui dizendo sim, real. E eu falo, o que eu tô vivendo, eu não acho que era pra eu estar vivendo. De verdade, assim. Eu nunca tinha recebido uma palavra profética. Pensa. Tipo, sobre ministrar. Tipo, não era isso. Tipo, eu nunca tinha... Ninguém falou assim, você, eis que te digo. Você vai cantar nos palcos. E eu falo, gente, eu tô vivendo um negócio que eu não recebi. Então, assim, eu fui fominha. Eu sei que eu fui fominha. Tipo, eu lidei com as minhas inseguranças, com o meu vitimismo. Eu falei, eu vou e eu vou ser fominha. Aonde precisa de mim? Tá bom, eu tô lá. Cara, eu lembro quando a gente... Teve o primeiro 21 Project, que a gente liderou 53 sets de adoração em 21 dias. Eu tava assim, não tinha mais voz assim. Mas eu tava nem cantando do jeito nem certo. cantando Você assim. faz tudo isso de sete de adoração. E eu falei, eu não quero perder essa oportunidade. Me bota pra cantar, não tenho voz, mas me bota pra cantar aí. Eu acho que eu fui muito fominha. Então, realmente, assim, eu não... E devo dizer, gente, que o pessoal talvez não saiba, a gente olha e fala assim, cara, a Rafa, ela é papa toda obra. Porque assim, tá precisando, a Rafa vai, a Rafa vai. Isso é muito lindo. Ela poderia não ser a melhor e nem a requisitada, mas ela era a mais disponível. Então, ela sempre estava lá presente para servir e ministrar. Até que hoje nós temos ela como uma das maiores referências do Brasil nessa área. E ela carrega uma unção específica do Senhor, testificando essa palavra de que, no final das contas, Deus ele vai se atentar aos disponíveis. Então, se você, assim como eu, assim como o Bilbo, assim como a Rafa e o pessoal lá de Neemias, tem muitas limitações e não se acha capaz de cumprir aquilo que está no seu coração de você cumprir, bem-vindo ao time. Apenas esteja disponível, porque ele está atento àqueles que dizem, eis-me aqui. Bilbo recebeu a missão sabendo que ele teria que chegar à montanha e que seria bem difícil matar o dragão e que ele teria que fazer um longo caminho. Só. Ele não sabia dos lobos, dos goblins, ele não sabia das aranhas, da floresta, ele não sabia de nada disso. Isso também, mais uma vez, se assemelha muito a essa vida cristã. Porque viver essa aventura com Jesus é só saber o próximo passo. E olhe lá em muitos casos. Deus, ele nos dá esse propósito no nosso coração, mas ele não nos conta como que vai ser essa jornada. Lembra da história de José? José sabia que ele seria um governante, porque Deus tinha dado esse sonho para ele, inclusive 2 vezes. Mas ele não sabia que seria vendido como escravo, seria preso injustamente, ficaria anos lá, ele não sabia dos problemas que ele viveria. E viver com Deus é um eterno não saber o que vai acontecer, mas ter fé de que Deus vai ser fiel e cumprir a palavra dele. Então, se Deus te deu um propósito, ande em direção a esse propósito e fique atento ao que Deus está orientando. Às vezes ele vai falar, vai para a direita, e você vai para a direita, porque viver com Jesus é assim, a gente não vai saber o mapa completo. E quando a gente rasga esse mapa que a gente cria e passa a viver pelo Waze de Deus, que nos diz vai para a direita, vai para a esquerda, a gente começa a experimentar a provisão e o sobrenatural do Senhor. Bilbo, em sua jornada, teve muita sorte, ele teve oportunidades que parece que foi a providência que fez por ele. E é exatamente assim que acontece com a gente também. A gente só precisa dar um passo de fé e confiar que a gente vai chegar nesse destino final, porque ele disse que a gente chegaria. A minha parte favorita dessa aventura é quando eles chegam em Valfenda. Eles vão até a última casa hospitaleira que é habitada pelo Elrond. Nesse momento, eles estão muito cansados da viagem. E é lá onde eles encontram descanso. Olha só o que o livro nos conta. Suas roupas foram emendadas, assim como seus arranhões, seus ânimos e suas esperanças. Suas bolsas se encheram de comida e provisões, leves de carregar, mas duráveis o suficiente para que conseguissem atravessar os passos da montanha. Seus planos foram corrigidos com os melhores conselhos. E antes deles entrarem nessa casa, o narrador deixa claro que as portas estavam escancaradas. Entendi Valfenda como o lugar da presença de Deus. Primeiro, por essa questão das portas estarem escancaradas por conta de Jesus, do sacrifício dele, da justiça dele imputada em nós. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Não há nenhum véu que nos separa da presença dele. E nós podemos se achegar ao trono da graça. E quando nós fazemos isso, é isso que nós encontramos. Eu vou chorar. Nós encontramos tudo que a gente precisa. As nossas roupas são emendadas, os nossos machucados são sarados e tratados. A gente
a gente recebe a provisão necessária. Olha que lindo isso aqui. As bolsas deles encheram de comida, ou seja, eles tinham provisão suficiente, mas ainda assim era leve, remetendo ao fato de que o fardo de Jesus é leve de ser carregado. E eles saem dali revigorados. O livro também fala que eles recebem o conselho certo. Como que quando nós vamos até a presença de Deus, a nossa rota é consertada. Ele nos dá a direção certa, o conselho certo, o consolo na hora certa também. Valfenda mexe muito comigo porque é neste lugar que eu quero ficar. É o lugar da presença de Deus. No finalzinho do livro, para ser bem específica, na última página mesmo, a gente vai ter uma conversa do Hobbit com o Gandalf. E o Gandalf fala que, no final das contas, por mais que o Hobbit tenha desempenhado um papel muito importante, ele é apenas mais um em todo este universo. Isso nos lembra mais um paradoxo cristão, de que todo mundo é importante e todo mundo é mais um. Ou seja, você é importante no propósito do Senhor, mas o que você vai fazer não é apenas para o seu benefício. Dificilmente, na verdade, vai ser para o seu benefício, porque o Senhor, ele está vendo no macro e ele tem um plano maior. Então, na grande história do Senhor, todos nós podemos ser escritores e ajudar a contribuir com novos capítulos e novas histórias. O Hobbit, para mim, foi uma leitura muito importante. Eu tinha muitas expectativas sobre o Hobbit, até porque eu já tinha lido o começo desse livro várias vezes, mas eu não imaginei que esse livro iria me edificar tanto, que eu iria ler em lágrimas, porque foi isso que aconteceu. Eu chorei lendo o Hobbit, chorei criando esse roteiro e quase chorei gravando o vídeo também, porque é muito especial como que tudo é conduzido aqui. Indico demais, gente. Leiam o Hobbit e leiam de coração aberto. Deixe o Senhor ministrar na sua vida através dessa leitura. É muito gostoso ler esse livro. A escrita é muito boa, é muito bem desenvolvida. Os personagens são muito bons. A simbologia e a vida do Hobbit se parecer tanto com a nossa quando a gente decide sair da toca e obedecer o Senhor é maravilhoso. Então fica a minha indicação, tá? Do Hobbit. E o link para adquirir esse livro tá aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para poder ajudar na divulgação e alcançar mais pessoas. E lembre de se inscrever no canal também. E eu vejo vocês no próximo vídeo.